Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Peço que você se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho aí, escrito inscreva-se. Então, dá uma clicadinha aí, que isso ajuda a gente a divulgar o nosso canal, né, e aumentar o número de seguidores aqui. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar os nossos vídeos aqui na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante também. O tema do vídeo de hoje, vamos falar sobre a demissão do Barbieri, né? E o que isso pode impactar para o restante do campeonato, para o restante da temporada. Pois é, o Barbieri, ele vinha muito pressionado, né, pela performance do time. A gente tem que lembrar que é a pior performance da história do clube em campeonatos brasileiros de pontos corridos, então isso não é pouca coisa, né? Claro que a gente aqui, para quem acompanha a gente bastante tempo, nos nossos pós-jogos, a gente sempre fez questão de mostrar os erros, né, de tomada de decisão do Barbieri, os acertos também, né? E a gente sempre fez questão de frisar que a responsabilidade não era somente dele, né? A responsabilidade é coletiva, haja vista que, né, tem a questão da montagem do elenco. Na minha humilde visão, claro que eu respeito quem pensa diferente, o elenco foi mal montado. Tem uma questão também que as pessoas falam pouco, eu vejo poucas pessoas falarem isso, referente a uma divergência na tomada de decisão na questão de contratações. Então, o diretor de futebol, ele toma a decisão de buscar um jogador, né? Aí, tomada essa decisão, ela vai para uma instância superior e nessa instância superior a contratação é travada. Isso é um ponto que me chamou a atenção, que pode ter impactado também, né, na performance do Vasco. Por exemplo, o treinador com a sua equipe de análise de desempenho e o diretor de futebol da SAF, né, fazem a análise ali, olha, não, esse jogador aqui, ele tem uma característica, né, mesmo que não tenha um nome de peso, mas ele tem uma característica que ele vai se encaixar no modelo de jogo que eu estou querendo implantar aqui, né? Então, dou aval para contratar o jogador e na instância superior a contratação é vetada, né? Isso aí precisa ser dito também. Só um exemplo de que a gente não pode responsabilizar apenas o treinador. Claro que a gente sabe que futebol é resultado. Então, por mais que os treinamentos estejam ocorrendo de forma satisfatória, que os jogadores estejam fechados com o treinador, né, e que estejam se empenhando tanto nos treinamentos quanto nos jogos, mas futebol é resultado, não tem jeito. Se a bola não entrar, né, do Barbieri ao Guardiola, todos eles vão ser demitidos, né? Uma outra questão que eu sempre fiz questão de frisar aqui, né, enfatizando essa divisão de responsabilidades, foi justamente dando exemplo que de 2020 para frente nós tivemos 12 treinadores, nomes diferentes, currículo diferente, né, peso de nome diferente, forma de pensar futebol diferente, uns com a carreira mais vitoriosa, outros com carreira menos vitoriosa, e nenhum deles deu certo. Agora, um lado que mudou muito pouco foi o quê? A qualidade dos elencos, né? De 2020 para cá, a qualidade dos elencos mudou pouco. Não foi aquela coisa de você vai melhorando a cada ano. Você monta uma espinha dorsal num ano, no outro ano você vai ajustando, né? Quem não deu certo você manda embora, quem deu certo você mantém. Aí no outro ano o time já fica melhor, aí no outro ano você faz a mesma coisa. Não houve essa evolução, né, de qualidade técnica dos elencos. Os elencos sempre foram uma qualidade técnica muito aquém do que a gente esperava, né? Em compensação, as trocas de treinadores foram constantes. Então, se você pegar esses fatos, né, e analisar com os resultados esportivos que a gente está tendo, né, os fatos mostram claramente que o problema nunca foi só treinador, que a qualidade dos elencos é baixa e não foi mudado, né? E tem um agravante esse ano. Porque nos outros anos anteriores, quando o futebol estava com o associativo tinha problema de fluxo de caixa, né? Não tinha condições de investir pesado no futebol e trazia, né, ia ao mercado para trazer jogadores com qualidade duvidosa, que justificava, né, essas contratações se justificava pelo fato de não ter dinheiro. Agora não. Agora, com o futebol passando para a SAF, 70% da SAF, com promessa de investimento, né, dizem
que investiram supostos 100 milhões, a gente está falando supostos, porque a gente sabe que não se tem transparência, né, e as pessoas que estão lá não são pessoas, né, confiáveis, né, isso na minha humilde opinião, respeito quem pensa diferente, haja visto que são pessoas que já mentiram, né, que vêm mentindo sistematicamente desde 2020. Então, por isso que eu falo supostos 100 milhões. Então, se foram investidos supostos 100 milhões, então você investe 100 milhões de reais para entregar a pior performance da história do clube, né, brasileiro de pontos corridos, sendo que no campeonato existem clubes que investiram muito menos e estão obtendo resultados muito superiores. Duas conclusões que a gente chega aí. Uma, que o problema do Vasco nunca foi o modelo, seja associativo, seja SAF, e sim as pessoas que faziam parte do modelo, né? E segundo, que existe uma incompetência declarada, né? E que isso não passa só pelo treinador e suas tomadas de decisões erradas, mas assim como o departamento de futebol da SAF, e que, na minha humilde opinião, deveria ser todo mundo demitido, né? Numa empresa, né, rígida em relação a resultados, né? Uma empresa rígida em relação a resultados, todos eles teriam sido demitidos. Haja vista que, né, investiram supostos 100 milhões e o resultado é muito ruim na temporada. Então, todos deveriam ser demitidos, deveria ter sido contratado isso, eu falei lá atrás, no ano passado ainda. No ano passado ainda, eu falei, olha, a SAF vem aí com investimento, eu acho que deveria trazer nomes de peso, principalmente para a parte estrutural extra-campo, fora de campo, né? Tipo assim, diretor de futebol precisa ser um cara vitorioso, um cara conhecido no mercado, um cara que já passou por dificuldades, né, que o Paulo Brax não passou. E aí tem alguns nomes aí, o Rodrigo Caetano, o Alexandre Matos, pessoas que já passaram por situações que o Paulo Brax ainda não passou, está passando agora, né? Isso foi falado lá atrás, mas a SAF veio e apostou nesses profissionais. Da mesma forma, o CEO da SAF, que era CEO do Vasco, né? CEO do Vasco, hoje muita gente reclama, mas lá atrás não reclamou quando ele foi contratado e não apresentou resultado no associativo, né? Hoje não, hoje estão pressionando a exaustão o CEO do Vasco, que é flamenguista, né? E sócio, acho que é sócio estatutário do Flamengo, enfim, né? Mas voltando aqui ao caso do Barbieri, né? Quando os resultados não aparecem, sobra sempre para o treinador, né? Agora assumiu o interino. E o que isso pode ocasionar, o que isso pode impactar, né, para o restante da temporada? Bom, a gente sabe que o elenco do Vasco ele é um elenco novo, né? Outro erro cometido, né? Um elenco novo, imaturo e está ultra pressionado, repleto de jogadores da base e jogadores apostas que ainda não conseguiram apresentar um rendimento esperado, né? E ultra pressionado. E a gente sabe que profissionais, independentemente da área, né, quando estão ultra pressionados, tendem a render menos. Então nós temos, né, os desafios. Temos um elenco novo, né, repleto de jogador da base e aposta, confiança zero no fundo do poço, emocionalmente frágil, porque toma um gol, apaga, né, e tem um treinador interino. Mas assim, quando acontece troca de treinadores, costuma acontecer algumas coisas interessantes. Uma delas é, por exemplo, jogadores que se julgavam titulares absolutos passam a ficar temerosos, né? Porque houve a troca de comando, cada treinador tem uma forma de pensar futebol diferente. Da mesma forma, jogadores que estavam encostados no elenco passam a ter uma esperança maior de serem mais aproveitados, né? E tudo isso depende do modelo de jogo que vai ser implantado pelo novo treinador, seja o interino, que eu acredito que não vai ter tempo algum para poder já fazer uma mudança de imediato, abrupta assim, ou o treinador novo que chegar, depende do modelo de jogo do treinador. Vou dar um exemplo. O Vasco, ele jogava lá no Carioca ainda, no clássico 4-3-3, né? No 4-3-3 com Jair em um volante, Alex Teixeira centralizado, Peck de um lado, Eric Marques do outro e Pedro Raul, né? E o Vasco pressionando, marcando em linha alta, pressionando a saída de bola do adversário, pressionava o homem da bola, pressionava as opções de passe, porém não fechava as linhas de passe. E na maioria das vezes saía o passe
entre as linhas do Vasco e vinha o adversário de contra-ataque. Isso é um erro apresentado desde o Campeonato Carioca, que a gente vinha falando aqui a exaustão, um erro que dava para ser consertado, às vezes com uma conversa, um treinamento específico, né? Mostrar aos jogadores, principalmente jogadores que jogavam por dentro, que iam fazer essa marcação avançada, para poder fechar a linha de passe ali. Isso era um erro ajustado, e o Vasco naquela oportunidade no Carioca tinha um volume de jogo muito grande, a construção de jogadas muito, muito grande, né? Muitas finalizações por jogo. Claro que os adversários eram mais frágeis, né? Isso ajuda também, principalmente a esconder erros, mas a gente já vinha sinalizando erros, mesmo nessa fase, até chegar o clássico, o primeiro clássico contra o Flamengo, que nós vencemos com um gol de Pumita. Coincidentemente, tem a volta do André e tem uma mudança de peças. Que mudança de peças foi essa? Saca-se o garoto Eric Marcos, puxa o Alex Teixeira para a ponta esquerda e entra com 3 volantes, André, Rodrigo e Jair. E dali para frente, o Vasco muda a sua postura, muda a forma de jogar, que impacta diretamente nas construções de jogadas, né? Principalmente no terço final, na intermediária do adversário, impacta na transição ofensiva, impacta na transição defensiva, ou seja, houveram diversas mudanças, micro mudanças ali, né? Que essas mudanças de peças proporcionaram, e que foi escondido pela vitória do Vasco contra o Flamengo. Naquela oportunidade eu falei, olha, mudou a postura, e falei isso em alguns grupos de WhatsApp, né? E a galera tacaram pedra em cima de mim, me achincalharam, me ironizaram, e hoje, né, eu mostro, todo mundo calado, né, porque eu estava certo lá atrás, né, mas enfim, e o Vasco jogava dessa forma. Entrou o Brasileiro, não deu certo nos primeiros jogos. O Vasco ainda conseguiu uma vitória sofrida contra o Galo lá em Minas Gerais, e um empate contra o Palmeiras do Maracanã, depois está ganhando de 2-0, e muita gente falou, tá vendo aí, quanto tempo que o Vasco não começa o Brasileiro assim? Eu falei assim, olha, o Vasco não está competindo, isso não é competir, fazer um gol, se fechar, esperar o resultado acabar, a partida acabar, isso não é competir. 7 pedras na mão, nego tacando também, e hoje, né, tá aí a realidade batendo doído na cara dessas pessoas, né, que não acreditaram que alguma coisa estava errada lá atrás. E diante disso, o treinador Barbieri, né, os resultados não aparecendo, a confiança do elenco diminuindo, ele tenta trocar peças, vai trocando peças, as peças não vão dando um retorno técnico, os resultados continuam não acontecendo, ele muda, faz uma mudança de escalação, uma mudança no conceito, na tática, né? Muita gente fala que o time não tem tática. Tinha sim, era claramente 4-3-3, depois mudou para 4-4-2 quando ele passou a jogar com 4 volantes. Aí tem uma melhora no sentido de o time ter uma compactação melhor, principalmente entre as linhas um pouco mais equilibradas, porque os jogadores começaram a jogar mais próximos uns dos outros. Um problema que tinha antes é que o Vasco fazia aquela saída de 4, né, com os laterais participando da saída de bola, para iniciar a transição ofensiva. Só que o meio-campo do Vasco, sem dar opção de passe, sem se movimentar, né, não dava opção de passe para o homem da bola. O homem da bola, sem ter opção de passe e pressionado, optava pelo chutão. Né? Pelo chutão, se você não ganha a primeira bola, não ganha a segunda bola, você não tem posse de bola e volta o adversário com a posse de bola, e correr sem a bola cansa. Isso era um problema que tinha no Vasco, e o meio campo do Vasco não jogava, não conseguia criar, não conseguia marcar, jogadores muito espaçados, né? Porque os atacantes lá de campo dando muita amplitude e profundidade, e ficava aquele buraco no meio campo entre linhas, né? Os jogadores muito espaçados. Quando se entra com 4 volantes, ele conserta esse problema, né? Os jogadores passam a jogar mais próximos uns dos outros, o Vasco consegue fazer uma saída de bola mais tranquila, né, com os jogadores trocando passe, porém, com a baixa qualidade técnica, passes laterais e para trás. Quando chega no campo do adversário, na intermediária do adversário, né, não se tem o diferente, não se tem um diferencial. O jogador dá um passe entre linhas, que com um drible ele quebra a linha e, consequentemente, você abre toda a marcação do adversário. O Vasco não tem isso, então fica aquela troca de passe, Então o treinador, dentro das opções que ele tem no elenco, ele tentou mudar, mas os resultados não apareceram, né? E ele foi demitido. E o que pode acontecer agora, que eu já falei no início do vídeo,
jogadores que se julgavam titulares absolutos ficam temerosos. E jogadores que estavam encostados no elenco sem desanimados ganham uma sobrevida. E o principal, dependendo da mudança do modelo de jogo do novo treinador, a gente pode ter um aumento de rendimento, um ganho de rendimento, principalmente se o Vasco ganhar a primeira partida e estancar essa série de derrotas. Um novo treinador, por exemplo, ele pode chegar e falar assim, olha, não, vamos fazer o seguinte, o Barbieri gostava de marcar linha alta, bloco alto, não era isso? Fazer aquela pressão inicial, o abafa lá na frente, para tentar o gol nos primeiros 15 minutos, não conseguiu o gol nos primeiros minutos, o time cansava e recuava e baixava o bloco intermediário. O novo treinador pode pensar de uma forma diferente, ele pode chegar e falar assim, não, vamos dar a posse de bola para o adversário, a gente não tem time para propor jogo, e não tem mesmo, porque não tem peças para isso, a gente não tem time para propor jogo, vamos dar a posse de bola para o adversário, vamos baixar nossas linhas aqui para o bloco intermediário e deixa eles tocarem a bola lá no campo dele lá. Quando eles passarem do meio de campo, a gente dá o bote e sai em velocidade. Então vamos jogar de forma reativa. Sabe quem jogou assim? Zé Ricardo na Série B. E quando ele saiu do Vasco, entregou o time na liderança, ou no G4, não me recordo bem, mas o time acho que estava na liderança do campeonato, né? Então pode acontecer isso. E essa mudança no modelo de jogo, né? Uma simples mudança, se o Vasco dá a posse de bola para o adversário, passa a jogar de forma reativa e estanca esse processo de derrota em sequência, ganha um jogo. Aí daqui a pouco chega, por exemplo, ganha o Cuiabá. Aí daqui a pouco chega contra o Clássico, o Vasco consegue ganhar ali 2 vitórias. Aí a confiança já vai aumentando, né? Confiança vai aumentando. Depois pega o Cruzeiro, vai que arruma um empate, ou então ganha de novo, 3 vitórias seguidas. Isso só com uma mudança no modelo de jogo. Mas aí vem esse acréscimo de rendimento. Mas esse acréscimo de rendimento, ele também tem um limite. Que limite é esse? O limite técnico, né? Da qualidade técnica do elenco em si. Então você pode fazer alguma alteração no modelo de jogo, ter um ganho de rendimento, mas ele tem um limite técnico. E para isso, não basta apenas você mudar o modelo de jogo. Você precisa reforçar o elenco, né? Aumentar a qualidade técnica do elenco. Sabe quando foi feito isso, por exemplo? Em 2015. Você lembra de 2015 que o Vasco fez apenas 13 pontos no primeiro turno, né? E trocou-se o treinador. Paralelo a isso, vieram contratações, veio um jogador acima da média, apenas foi quem? Um Nenê, e o Vasco quase conseguiu escapar do rebaixamento. Teve erros de arbitragem que influenciaram, enfim, mas quase conseguiu escapar do rebaixamento. Mas naquela oportunidade não foi simplesmente troca de treinador apenas. Trocou o treinador porque o treinador é ruim, porque eu não gosto do Galaz, ele escala o Galaz, então eu acho que o treinador é ruim porque ele escalou o Galaz e eu não gosto do Galaz. É mais ou menos assim que a grande maioria pensa, né? Mas não é simplesmente troca de treinador. A troca de treinador é importante, tinha que acontecer, mas paralelo a isso, tem que vir jogador de qualidade. E detalhe, nós estamos apenas com 6 pontos atrás de primeiro fora da zona de rebaixamento. Ou seja, o campeonato de recuperação do Vasco, né, ele vai ter que ser rendimento imediato. Os jogadores que chegarem vão ter que apresentar rendimento de imediato e regular, né? Então o Vasco vai ter que ter várias sequências de várias vitórias em seguida, entenderam? Tipo assim, 4 vitórias seguidas, aí perde um jogo, empata um, depois mais 4 vitórias seguidas para tentar sair dessa situação. Então vai ter que ter um acréscimo de aproveitamento muito grande. Para isso, quem vai entregar isso? Jogadores de qualidade, tem capacidade de entregar rendimento de imediato. Se não for isso, se na janela continuar com essa tese de trazer aposta, vamos trazer um jogador de 20 anos lá do Maradona Futebol Clube do interior do Buenos Aires, porque ele pode ter um potencial de revenda lá na frente. Se for agir dessa forma, vai ser complicado. Lembrando que já agiu assim no início do ano e não deu certo. Os resultados mostram isso claramente. O ideal seria todo mundo ser demitido e trazer um diretor de futebol de peso, né, que tem consequentemente uma relação de contatos muito maior do que o atual, né, para poder a gente tentar fazer essa recuperação aí. Lembrando que essa segunda janela que está todo mundo contando, ela vai ser feita pelos mesmos que fizeram a primeira janela, né, e essa relação custo-benefício dos supostos 100 milhões está no fundo do poço. Foi péssima a primeira janela, né, são os mesmos. Então, né, vamos ver no que vai acontecer. Era uma coisa que já era esperado, tinha que acontecer, não tinha mais volta, a pressão era muito grande, e vamos ver
qual o treinador que vai chegar, qual o estilo de jogo preferido do treinador, qual o modelo de jogo que ele vai plantar, se ele vai mudar tudo de imediato ou se não vai. Aí a gente tem que aguardar, aí estão várias especulações ocorrendo, e a gente sabe que nesse ambiente do vascaíno, né, as fontes que passam as informações têm credibilidade muito baixa, claro, isso na minha humilde opinião, respeito todos que pensam diferente, então a credibilidade é muito baixa, não tem como você acreditar 100% em tudo que é divulgado. Então vamos aguardar, ver qual o treinador que vai chegar e, principalmente, os jogadores, quais serão os reforços que vão chegar. Estão anunciando já aí, né, um jornalista que é de fora desse ambiente vascaíno, acho que é o Vene Casagrande, que costuma acertar muito, né, que o volante da seleção chilena, né, está contratado. É um reforço, apesar de ter 35 anos, é um reforço de outro nível. Jogador de 2 Copas do Mundo, campeão, 2 títulos de Copa América, titular da seleção chilena. Então, é outro nível de jogador, né? Então, provavelmente ele vai chegar ali, a gente já vai sentir de imediato uma melhora, principalmente na questão defensiva ali, aquele poder de marcação na frente da área, né? A gente já pode esperar aí um acréscimo de rendimento de imediato, só com uma contratação de um nível bem acima, né? Vamos ver quais serão as próximas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!